Olá, bem-vindos à Fábrica da República dos Lobos. Este vídeo foi criado com o intuito de mostrar a vocês todo o processo que ocorre com uma única peça na nossa fábrica, desde seu início até a chegada em nossas lojas. Vamos começar? Escolha de tecidos. Após a pesquisa de tendência da nova coleção, é feita a escolha de tecidos, sempre levando em conta o gosto de nosso público, a qualidade e as peças já pensadas para a coleção, evitando ao máximo o desperdício de tecidos e dinheiro. Pesquisa e criação. Iniciamos todo o processo fazendo uma pesquisa de tendência, buscando as maiores referências da moda nacional e internacional e adaptamos ao estilo República de Ser. Feita a pesquisa, é escolhida uma das tendências para iniciar a criação. Faz-se então a ficha técnica. A ficha técnica é a folha de criação onde o estilista deve colocar todas as informações da peça que está imaginando. No caso de uma calça jeans, deve colocar tipo de cos, tamanho do cos, modelo, tamanho da barra, tipo de bolso, tecido, tipos de costura, cor da linha, interna e externa, entre outros. Todos os detalhes devem estar bem escritos, pois a ficha passará por todo o processo. Ela é a responsável pela peça sair exatamente com o conceito inicial e não fugir do tema da coleção. Detalhes e acabamentos. É muito comum encontrarmos peças com bolsos customizados. A criação dos desenhos de filigrama desses bolsos ou outros detalhes são feitos logo após o término da ficha técnica. A criação é feita em CorelDRAW, no sistema de computador, e logo após é impressa. Na folha é colocado o tipo de ponto que será usado, a cor da linha e uma amostra da linha, e tudo deve ser colocado junto à ficha. Modelagem e peça piloto. Nessa etapa, o modelista estuda a ficha técnica e todos os detalhes e formato. Após analisado, ele faz a modelagem da peça piloto e logo em seguida corta o tecido da peça e a costura. Quando a peça houver uma lavagem, antes dela ser costurada, ela é encaminhada para a lavanderia com uma imagem de lavagem escolhida e todos os detalhes em escrito. Se a peça possuir um filigrama ou estampas, ocorre o mesmo. A peça é encaminhada para o Márcio Violi, empresa responsável pela estamparia e bordados, e quando retorna, ela é montada. Quando é uma peça em jeans, primeiro é enviado o bolso para que seja bordado, quando retornado é feita a montagem da calça e logo após é enviado para a lavanderia. Escolha de etiquetas, rebites e botões. Após estampada, lavada ou bordada, a peça é montada e nessa hora são escolhidas as etiquetas externas, rebites, plaquinhas e botões. Se a peça tiver alguma aplicação manual, como por exemplo de strass, é nessa hora que é feito também. Nessa etapa, deve-se ficar atento à quantidade dos materiais, para que na hora da produção, em quantidade, não fique peças com diferentes etiquetas, por exemplo. Prova da peça piloto e análise de mudanças. A prova da peça piloto é uma parte muito importante. Nessa hora, é analisado o caimento em relação à modelagem e tecido, ajustes, se a peça está ou não no tamanho correto da etiqueta, enfim, se a peça deve ou não sofrer alterações, o que é muito comum de acontecer. Se a peça piloto precisar de alguma mudança, ela retorna ao modelista, que refaz todo o processo com as novas alterações. Quando a peça piloto está terminada, é feita uma nova prova. Acontece muitas vezes da mesma peça ser refeita. Quando enfim aprovada, é feita uma ordem de corte. Ampliação dos tamanhos e modelagem.
Após o recebimento da ordem de corte, o modelista faz a ampliação e diminuição da modelagem da peça piloto. Os moldes são cortados e colocados junto à peça piloto e à ordem de corte e é enviado para o setor de corte. Ordem de corte e peça piloto pronta. Ordem de corte é aquela que libera a produção da determinada peça piloto aprovada. Nela, contém todos os tamanhos que serão produzidos, tecidos, fornecedor, referência, tempo de produção, mão de obra externa se houver, e se houver observação, é colocado também. O setor de corte recebe a peça piloto e a analisa. É olhado na ordem de corte os tecidos que serão usados. Eles são separados, desenrolados e deixados em descanso para ficarem na sua forma original. Tira-se então a medida do tecido para ver a largura e é feito um cálculo para não haver desperdício do tecido. É feito então, em um papel de rolo, os riscos dos moldes devidamente calculados. Após isso, é feito o enfesto do tecido. Enfesto é quando é colocado todos os tecidos escritos na ordem de corte, empilhados um em cima do outro, para serem cortados de uma só vez. É colocado o papel de rolo por cima com os riscos do molde e é feito então o corte de todos os tamanhos em todos os tecidos com a máquina de corte. Terminado este processo, é preenchido alguns detalhes na ordem de corte, como quantidade de tecido por tamanho, cor, composição do tecido, instrução de lavagem e consumo. Se a peça tiver bolso, é colocado também os dados do forro. O mesmo ocorre com entretela, punho e outros detalhes. É feita então a etiquetação dos tamanhos dos cortes. Eles são amarrados e colocados em sacolas. Quando houver peças que possuem aplicações, filigramas, entre outros detalhes, são separados em sacolas à parte e tudo é enviado para o almoxarifado. Almoxarifado. No almoxarifado, as peças que possuem acabamentos, como filigrama, são encaminhadas para as empresas parceiras. Quando retornadas, é feita a contagem das peças. Aqui ocorre também a separação dos aviamentos, etiquetas, rebites e botões. É colocado na ordem de corte todas as quantidades usadas, preço e gasto por peça. É nessa parte também que é produzido dentro da fábrica as etiquetas de instrução de lavagem e assim as peças são liberadas para a produção. Costura e montagem. Ao chegar na produção, é feita a divisão de tarefa entre as costureiras. Uma parte é responsável pelo jeans e a outra pela modinha, ou seja, outros tecidos. Cada uma costura em média cerca de 2 partes. Uma peça pode chegar a ter mais de 50 tipos de costura. Última parte. Após costuradas, as peças de lavanderia são encaminhadas novamente para o almoxarifado, que libera as peças junto à peça piloto para a Covolan, empresa que faz nossas lavagens. Eles então fazem o mesmo processo de lavagem da peça piloto. Quando retornado, as peças são contadas novamente no almoxarifado e assim são encaminhadas para a limpeza, onde retiram todas as linhas e fios soltos. Para finalizar, é aplicado os rebites, etiquetas de cós e outras aplicações conforme a peça piloto. E é feito também a etiqueta de preço. Assim então, as peças estão prontas e são enviadas para as lojas.